Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o Diácono Wilton Hicks. Sejam bem-vindos para mais esse retiro de Advento e Natal do ano de 2022. Nós proporcionaremos essa caminhada em oração, em busca desse encontro com Jesus Cristo. Para isso nós utilizaremos os exercícios espirituais propostos por Santo Inácio de Loyola. Vamos juntos caminhar para que nós consigamos fazer este trajeto acompanhando a liturgia durante esse Advento e Natal. Essa é a proposta do retiro. É uma caminhada de oração diária, acompanhando a liturgia do dia, rezando sempre em cima da palavra de Deus, utilizando o evangelho do dia e utilizando a metodologia de Santo Inácio de Loyola, que nos propõe, no momento de oração, fazermos meditações, contemplações, fazermos a leitura orante da palavra, e assim como nos diz Santa Teresa de Ávila, ir ao encontro daquele que mais nos ama, ir ao encontro do próprio Deus. Essa é a metodologia que nós utilizaremos nesse tempo de retiro, que é pessoal, é feito em casa. Nós teremos alguns encontros para partilharmos aquilo que foi rezado, para poder ajudar vocês nessa caminhada espiritual, mas essencialmente é um encontrar-se com Deus no seu cotidiano. Santo Inácio de Loyola chama esse tipo de retiro de exercícios de vida cotidiana. É quando nós, com muito ânimo e generosidade, dedicamos algum tempo do nosso dia para poder perseverar na oração. E a proposta é que nós dediquemos ao menos 30 minutos de oração. Os vídeos vão ser sempre postados no final da tarde, comecinho da noite, para que vocês durante a noite reservem esse tempo de oração. É preciso que vocês escolham um local e um horário adequado para que vocês consigam fazer essa oração com silêncio, com interiorização, tendo a clareza de que vocês estão no encontro com Deus, no encontro com Jesus Cristo. É preciso ser fiel. Quanto maior a nossa fidelidade, a nossa perseverança, mais frutos nós vamos colher. Para que você possa fazer o retiro, você precisa, além de se dedicar a esse tempo de oração diário, você também ter o seu diário espiritual, o seu caderno de vida. Um caderno onde você vai anotar tudo, todos os frutos, tudo o que aconteceu durante a sua oração, para que ao final você perceba os passos que você foi dando nessa caminhada de espiritualidade. É uma elevação da nossa alma ao Senhor. Deus não dorme e Ele busca quem não durma, Ele busca quem está em prontidão. É isso que nós vamos meditar no Evangelho de hoje. Ele busca quem está em prontidão, esperando pela sua volta, pela sua presença, esperando pelo encontro com o próprio Deus. Essa é a atitude que nós devemos ter, aquela atitude que nós temos quando nós vamos receber uma visita importante, algum acontecimento importante que vai ocorrer, e nós preparamos tudo, nós reservamos tudo. E o Advento é exatamente isso, é se preparar para essa chegada, a chegada do próprio Deus no meio de nós, o próprio Deus que se torna homem, que se faz presente na humanidade para que Ele pudesse viver todas as nossas dores e nos resgatar do pecado. Temos que agir que nem aquelas virgens prudentes no Evangelho de São Mateus, que estão preparadas com as suas lâmpadas acesas e ainda tem mais óleo reservado para poder esperar quanto tempo for necessário pela chegada do noivo. Então essa espera, essa busca tem que ser ativa. Nós temos que ter uma disposição interna e externa para que nós possamos ir ao encontro de Deus, para que nós possamos mergulhar no mistério profundo que é a encarnação do próprio Deus, que é a vinda de Deus que habitou entre nós, que montou a sua tenda no meio de nós. Jesus, que nasceu naquela noite fria em Belém, se apresenta ao mundo aquele dia e vai vir de novo na sua vinda gloriosa, na parousia, aquela que nós aguardamos para fazer o julgamento final, para construir a nova Jerusalém. Mas ele também tem uma vinda que acontece, que se dá todos os dias em nossas vidas. E é exatamente nesse relacionamento que nós temos com esse Deus, que não é um Deus das Escrituras, um Deus que está lá longe no céu, mas um Deus que se relaciona pessoalmente conosco, uma pessoa. Uma pessoa. Ele prometeu que estará conosco todos os dias. E nós
Nesse advento, vamos buscar ao Senhor. Vamos tentar reconhecer e conhecer melhor esse Deus. Pode ser que nós nos encontremos agora dispersos, como os pastores estavam naquela noite em Belém. Mas é preciso que nós deixemos o nosso coração disponível, como José e Maria, para receber o Senhor. Para que nosso coração seja verdadeiramente uma manjedoura, onde vai nascer aquele que mais nos ama. Com esse relacionamento com Jesus, com esse relacionamento com Deus, Jesus ele vai se dando a conhecer, vai proporcionando que nós o conheçamos mais para mais amá-lo. Mas também ele vai deixando com que nós possamos entender quem nós somos, qual que é o nosso chamado, qual que é a proposta que ele tem para nós, qual que é a nossa vocação. E a nossa vocação, sabidamente, é a santidade, é ser perfeito como o Pai é perfeito. E para isso nós vamos ao encontro de Jesus, ao encontro de Jesus que nasce em Belém, que nasce dia após dia dentro da nossa alma. O encontro com José e Maria, fazendo com que nós tenhamos essa possibilidade de estar mais próximos do próprio Deus. Santo Inácio de Loyola nos ensina os exercícios espirituais que foram vividos por ele, lá na cova de Manresa, lá na Espanha. Ele, depois de ter uma primeira experiência com Deus, de entender que ele estava sendo atraído por Deus, ele se isola, vai para a cova de Manresa, depois de abrir mão de todas as honras que ele tinha na sua vida antes de sua conversão, e se coloca numa experiência de conversão espiritual absoluta. Dentro da cova de Manresa, isolado de todo mundo, ele começa a desatar cada um dos nós da sua vida, começa a rever a sua própria existência, entender quem ele era e quem era Deus, entender quem era ele para Deus. Então ele vive essa dinâmica espiritual, ele passa a se enxergar de uma forma totalmente diferente, e a isso ele chama de exercícios espirituais. Exercícios porque nós temos que praticar. Assim como nós fazemos exercícios físicos, nós precisamos fazer exercícios espirituais. Os exercícios espirituais nos dão essa capacidade de perceber Deus em tudo e de ter a experiência de uma nova vida, uma experiência absoluta de conversão espiritual. Os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola são esse caminho de oração que é muito importante que nós tenhamos o discernimento de compreender exatamente o que Deus quer para nós. É uma forma que nós vamos, uma forma de oração, uma metodologia que nos leva a configurar a nossa vida ao próprio Jesus Cristo. Não pelo nosso merecimento ou porque nós o buscamos simplesmente, mas pela força da graça, pela iluminação da nossa vida pela palavra de Deus. Os exercícios espirituais de Santo Inácio nos dá essa liberdade para eleger o modo como nós poderemos mais amar e servir a Deus concretamente no mundo, no nosso dia a dia. É uma oportunidade de tornarmos mais adultos em Cristo, de termos maturidade cristã. O homem ele não pode simplesmente se deter na sua vida nesse caminho para Deus. Esse processo tem que ser contínuo. A nossa conversão é diária. A nossa conversão ela deve acontecer em cada momento da nossa vida. É preciso que nós reproduzamos em nós a imagem do próprio Cristo, que nós nos configuremos a Jesus Cristo, que nós possamos ser olhados pelo Pai lá de cima e Ele possa dizer: eis o meu Filho amado, aquele que pus todo o meu amor. Então, a partir do momento em que nós participamos mais da vida de Cristo, meditando, contemplando a sua vida, seus mistérios, a sua morte e sua ressurreição, e especialmente nesse tempo de advento, o mistério da encarnação do próprio Deus, nós vamos poder nos configurar mais a Jesus Cristo. Então os exercícios espirituais ele tem esse objetivo de que nós possamos buscar e achar a vontade de Deus para o projeto da vida de cada um de nós. Ele nos ajuda a superar os nossos impulsos desordenados, as nossas paixões, aquilo que tanto nos atrapalha, para que nós possamos ser pessoas mais próximas de Jesus. Sejam esses impulsos conscientes, sejam não conscientes.
Então, os exercícios espirituais, eles acabam nos dando saúde da alma. A partir do momento que nós tomamos a decisão convicta de uma conversão, de uma mudança de vida. É um caminho de santidade. E essa é a grande vocação que Deus quer para nós. Que nós sejamos santos, que nós sejamos perfeitos. E por isso nós devemos nos configurar. Sermos cada dia mais parecidos com Jesus Cristo. Essa configuração a Jesus nos torna figuras parecidas, espelho de Jesus Cristo. Mas com um único objetivo: em tudo servir a Deus e no nosso próximo. Servir a Deus nos outros. Seja para cada um diante daquilo que Deus oferece como vocação. Seja na vocação ministerial dentro da igreja, seja na vocação utilizando o local que nós trabalhamos para ajudar nesse servir a Deus, enfim, todos os momentos da nossa vida nós temos que amar ao nosso próximo. E no primeiro domingo do Advento, a igreja nos oferece o Evangelho de Mateus. Começamos um novo ano litúrgico e agora esse ano nós vamos saborear o Evangelho de Mateus. E hoje, especialmente Mateus 24, versículos de 37 a 44. Se você tiver um pouquinho mais de tempo, saboreie também Isaías, a carta de São Paulo aos Romanos, o Salmo, mas se concentre no Evangelho de São Mateus. Para que você faça o seu momento de oração, aqueles 30 minutos que você tem que se comprometer com Deus, é preciso que você escolha um local adequado e faça uma ambientação. Que você crie um altar, que você crie um ambiente que te ajude a rezar, que você crie um ambiente que te ajude a estar em contato com Deus, que você crie um ambiente para viver esse encontro com aquele que mais nos ama, viver esse encontro com Jesus Cristo. Então você ambienta colocando uma cruz, colocando uma vela, colocando um ícone que te ajuda a rezar, a imagem de um santo de devoção, enfim. Crie um clima de intimidade, de silêncio, porque não dá para a gente viver nada sem silêncio do ponto de vista de oração. É preciso que nós nos coloquemos com uma pacificação interior e exterior para escutar a Deus. E sempre você vai utilizar a sua Bíblia e o seu diário espiritual, o seu caderno de vida. É importante rezar com uma boa postura para que você não se canse. A sugestão é que não reze deitado, porque você pode cochilar, cair no sono, mas também que você adote uma posição confortável, que te proporcione esse encontro com Deus. Pacifique-se, respire lentamente e faça lentamente o sinal da cruz, saudando a Deus e tendo a convicção absoluta que você está no encontro com Deus. Acolha a presença de Deus como se você estivesse recebendo um amigo em casa, um parente. E comece tudo com uma oração que a gente chama de oração preparatória e que você pode rezar dessa forma: meu Senhor e meu Deus, ajude-me a orar. Que todos os meus pensamentos, desejos, palavras, sentimentos e ações estejam orientados apenas para Ti, para que os transforme e ordene. Então vamos lá, nesse passo a passo para a oração, para fazer a meditação da palavra, sempre auxiliado pela palavra de Deus, para contemplar a presença de Jesus Cristo juntamente com seus apóstolos, juntamente com a Sagrada Família, enfim. Então, primeiro de tudo, você vai pegar o texto bíblico escolhido para aquele dia, definir o local que você escolheu para a oração. Se no primeiro dia aquele local não foi legal, você escolha outro. Adote uma boa posição, prepare o seu altar, prepare o seu local de oração. Faça silêncio interior e exterior, respire lentamente, tome consciência absoluta de que você está num encontro com Deus. Faça o sinal da cruz. Peça sempre que Deus o atenda a partir de uma oração preparatória, que todos os seus pensamentos, desejos estejam voltados completamente para Ele. Depois você vai pedir a graça. A graça que deve estar sedimentada para cada dia de oração. Não é a graça que você tanto necessita ou aquela graça que você sempre procura, mas a graça que nós vamos oferecer para você para que seja vivido em cada dia de oração. Leia atentamente o texto. Reflita, saboreie cada palavra. Não tenha pressa. Talvez você leia só um versículo durante aquele tempo todo, se isso for
motivo para a sua oração. Reflita cada frase, cada palavra, cada coisa que te chama atenção. Como se tivesse um pisca-pisca que de repente acende e você fala: ai meu Deus, essa palavra me tocou completamente. Pergunte para Deus, converse com Ele como você fala a um amigo. Escute, peça, louve, silencie, ouça. Meus amados, a oração não pode ser um monólogo, só você falando, falando, falando. Você precisa escutar a Deus. Você precisa deixar que Ele fale com você. É um encontro. Um encontro com duas pessoas não tem condições de somente uma dizer, só uma falar. E por fim, faça uma recordação de todo o seu momento de oração, de todo esse encontro. Anota tudo o que for importante, tudo que você viveu durante o seu período de oração é importante para que você siga depois e acompanhe sua evolução na oração. E se despeça de Deus sempre com o Pai Nosso, para que você não saia da oração sem antes dizer para Ele que você vai voltar depois em outro dia. A graça que nós vamos pedir nesse primeiro domingo do Advento é essa. Senhor, que eu possa estar pronto e vigilante no serviço do irmão, vivendo a caridade e superando o medo como sinal de fidelidade e confiança em Ti. Vamos para o Evangelho. Vamos saborear o Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículos de 37 a 44. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: A vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé, pois nos dias antes do dilúvio todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo. Um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Jesus, ele se reúne com seus discípulos no Monte das Oliveiras. A salvação está mais perto de nós do que nós imaginemos. Jesus, nesse momento, ele fala para alguns discípulos sobre o fim dos tempos, sobre o juízo final, sobre o momento em que ele vai voltar naquilo que nós chamamos de parousia, para resgatar os seus, para julgar a todos e para ressuscitar todos aqueles que são seus, levando ao seu encontro para Jerusalém Celeste. O seu reino estará formado. Ouça as palavras de Jesus. Fiquem atentos, acordados e vigilantes. É assim que nós devemos viver. Viver atentos, acordados e vigilantes. Vigilantes em praticar o amor. Vigilantes em assumir cada dia para viver o bem, para viver o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor vai vir de repente, e se nos encontrar assim, vigilantes na prática do amor, ouvindo sua palavra e acolhendo sua palavra, nós não devemos viver com preocupações. Devemos viver cada dia a seu tempo, viver simplesmente para amar a Deus, para louvar a Deus e buscar a nossa salvação, buscar a nossa vocação maior, que é voltar a viver com Deus, para contemplar Jesus face a face. Se nós estivermos vigilantes, esse dia pode acontecer sem medo, porque nós conseguiremos viver o bom combate, nós conseguiremos a coroa da vitória. Então, meus amados, não é necessário preocupações se você
é vigilante em praticar o amor. Não é necessário preocupação se você ouve a palavra de Deus e a coloca em prática. Por isso nós devemos estar sempre atentos ao que Jesus nos fala. Jesus vem no dia do juízo final, na parousia, cercado de anjos para levar os seus. Mas hoje Ele vem cada instante da nossa vida e nos traz a sua palavra. Nos dá a oportunidade dessa cumplicidade que é o relacionamento com Ele. Nos dá a oportunidade de crescermos espiritualmente cada vez que nós estamos diante dele e dessa forma sermos transformados cada dia mais parecidos com ele. Ouçamos as palavras de Jesus. Não deixemos passar aquilo que ele nos diz. Não deixemos passar aquilo que ele tem para nós, que é a vida plena, é a vida que nos leva ao seu encontro. Sempre que você terminar a sua oração, faça a revisão da oração. Anote que palavra de Deus mais te tocou, que os sentimentos que predominaram, se foram sentimentos de paz, alegria, de esperança, ou se foram sentimentos que geraram raiva, medo, tristeza, sentimentos de desolação. Você sentiu algum apelo à conversão, algum desejo? Deus te inspirou para alguma coisa? Se aconteceu isso, que resistências você sente frente a esse fruto da sua oração, deste apelo? Termine o seu dia sempre com uma oração que Santo Inácio de Loyola chamava de oração de atenção amorosa, fazendo um exame espiritual diário, começando por agradecer a Deus por cada um dos dons, por todo o bem que acontece na sua vida, no mundo, para os seus irmãos e irmãs. Pedir a luz do Espírito Santo para reconhecer o que o Senhor quer realizar em mim e para rejeitar sempre o mal, com suas tentações, com suas insinuações. E ainda, caminhando com o Espírito Santo no seu dia, trazer à memória tudo o que aconteceu. Todos os sentimentos que você teve, os momentos em que você acolheu a presença de Deus, os momentos em que você não acolheu a presença de Deus, que você se afastou dele. Procurar analisar isso. Quais os sentimentos que você teve e pedir perdão a Deus pelo bem que você deixou de fazer. E terminar a sua oração de atenção amorosa sempre pedindo a graça de ser fiel e de permanecer sempre na busca da vontade de Deus no outro dia, de ser sempre mais parecido com Jesus Cristo. Vamos lá, não deixe passar esse tempo tão forte de advento, de Natal. Vamos conhecer Jesus mais de perto, vamos mergulhar nesse mistério da encarnação do próprio Deus entre nós, o Senhor que acampa, que arma sua tenda no meio de nós. Não vamos deixar esse momento passar. Amanhã nós continuaremos o nosso retiro com mais um momento de oração, mas sempre contando com a graça de Deus. O Senhor esteja convosco, que desça sobre cada um de vocês, sobre vossos familiares, sobre o vosso trabalho, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.